Esse é o podcast do canal Contextos Bíblicos. Eu sou Rodrigo Galiza, historiador do judaísmo e cristianismo antigo. Por anos eu fui editor de resenhas críticas no periódico acadêmico Andrews University Seminary Studies, e aqui, nessa seção do meu podcast, eu resumo para você pesquisas sobre assuntos relacionados à Bíblia. Nesse episódio de resenhas, apresento minha reflexão e resumo sobre o livro de Diana Calheres, City of Demons: Violence, Ritual and Christian Power in Late Antiquity. Cidade de Demônios: Violência, Ritual e Poder Cristão na Antiguidade Tardia, publicado pela Universidade da Califórnia, em 2015. Essa é mais uma dissertação publicada na área de estudos históricos da Antiguidade Tardia e Cristianismo Antigo, que estuda o passado com uma perspectiva cultural e geográfica. O recorte cronológico conhecido como Antiguidade Tardia é relativamente novo e embarca principalmente a região do Mediterrâneo entre os séculos IV e IX. Esse recorte foi popularizado pelo escritor Peter Brown e continua sendo influente em estudos sobre a cultura religiosa do Mediterrâneo no Império Romano. O estudo de Calheres é um recorte da religiosidade cristã e pagã do século IV, período em que o cristianismo passa da religião perseguida para a religião aceita e, finalmente, a religião dominante. A seguir, minha análise sobre a obra de Calheres. Histórias sobre possessão demoníaca e a interferência do mal na vida dos cristãos fizeram parte da minha experiência crescendo no Brasil. Eu nunca subestimei o poder do diabo. Pelo contrário, meu mundo era habitado por forças sobrenaturais. Cresci sendo ensinado que precisava estar constantemente ciente do sobrenatural. Influenciado pela religiosidade africana e pelo catolicismo romano, a cultura brasileira é permeada pela crença de que seres sobrenaturais não são apenas entidades imaginárias, mas fisicamente reais, parte do mundo natural. Quando mudei para os Estados Unidos, percebi que nem todos os cristãos acreditavam como eu. Nesse conhecido país protestante e secular, aprendi que demônios e anjos eram considerados componentes menos importantes na compreensão da realidade, e as chamadas manifestações sobrenaturais deveriam ser tratadas como metáforas ou diagnosticadas por um médico. A minha experiência é semelhante à visão da academia sobre os fenômenos sobrenaturais apresentadas por Calheres. O primeiro capítulo é uma excelente análise dos preconceitos acadêmicos acerca do fenômeno religioso aplicado aos estudos do cristianismo antigo. O debate metodológico sobre o envolvimento de demônios na antiguidade é desenvolvido em sua introdução, onde Calheres apresenta uma visão geral de como a abordagem modernista, naturalista, de Edward Gibbon, a história influenciou os relatos sobre o cristianismo na antiguidade tardia. Tendo lido seu capítulo publicado anteriormente intitulado Demônios, na obra Late Ancient Knowing, Conhecimento na Antiguidade Tardia, publicado pela mesma prensa universitária da Califórnia, achei suas observações metodológicas em City of Demons menos úteis do que em seu trabalho anterior. Eu preferi e recomendo fortemente a sua discussão em Late Ancient Knowing como uma melhor análise do assunto do que a sua introdução em City of Demons. No entanto, sua perspectiva sobre o papel da geografia na formação da visão de mundo na antiguidade em City of Demons continua sendo uma contribuição valiosa. City of Demons considera 3 casos de interação urbana entre um bispo e demônios no Império Romano no século IV, destacando o papel que uma cidade ou paisagem urbana desempenha no mapeamento do mundo. Calheres analisa João Crisóstomo em Antioquia, na primeira parte, Cirilo em Jerusalém, na segunda parte, e Ambrósio em Milão,
na última parte. Na primeira e segunda parte, a descrição é dividida em 3 capítulos cada, começando com uma visão geral da paisagem da cidade e como ela era provavelmente percebida na antiguidade. Esses capítulos criam o contexto para os 2 capítulos seguintes, onde ela descreve como os respectivos bispos de cada cidade, Crisóstomo em Antioquia e Cirilo em Jerusalém, liam o espaço da cidade com olhos espirituais. A terceira parte contém apenas um capítulo, no qual ela usa o exemplo de Ambrósio em Milão para resumir os pontos principais de sua discussão. A sua obra é tanto um estudo sobre demonologia e ritual, como liderança eclesiástica e relação interreligiosa contextualizada em espaços comuns. Em sua descrição do espaço urbano, a autora descreve Antioquia arqueologicamente e topograficamente, enquanto, em sua descrição de Jerusalém, ela destaca como as imagens apocalípticas, espelhando os exemplos de 4º Esdras e 2ª Baruque, moldaram a maneira como os cristãos visualizavam a cidade. Enquanto que para um romano pagão em Jerusalém era apenas mais uma cidade para fazer negócios e coletar impostos, para os cristãos a cidade era especial. Esta é a distinção importante que Calheres faz, porque ela aponta que a percepção dos antigos cristãos de uma cidade, como Jerusalém, não se restringia apenas às condições geográficas atuais, mas, na verdade, abrangia o propósito profético de Deus para uma cidade. As cidades eram espaços que foram compreendidos tendo em vista as crenças religiosas de seus habitantes. O mesmo prédio, a mesma rua, possuíam significados diferentes para um judeu, cristão ou pagão. No caso do cristianismo em Jerusalém, visões apocalípticas relacionadas à cidade influenciaram a maneira como Cirilo, o bispo da cidade no final do século IV, visualizou e interagiu com a cidade. Acredito que a suposição de Calheres de que a geografia pode ajudar os historiadores a reconstruir ideologias teológicas está bem estabelecida. Esse tipo de leitura segue uma tendência percebida em livros como a obra de Christine Shepardson, Controlling Contested Places, Controlando Lugares Contestados, publicado também pela imprensa da Universidade da Califórnia em 2014. Elogio Calheres em sua obra City of Demons por sua abordagem de mente aberta ao uso de metodologias não convencionais, como a geografia, para demonstrar a categorização cristã antiga do comportamento humano como bom, divino, ou mal, demoníaco. Como Peter Brown articulou, o cristianismo mudou a paisagem urbana por meio de sua visão de mundo, ao designar templos pagãos como lugares habitados por demônios e, portanto, proibidos. Calheres desenvolve essa ideia com sucesso em seu estudo, principalmente na sua análise sobre Ambrósio. Ela compara a habitação de Deus no corpo do cristão, advinda pelo ritual do batismo, com a habitação de Deus na igreja por meio de rituais eclesiásticos, como a Eucaristia, e a habitação de Deus por meio da cidade, visto a sua onipresença. Perceba que o status de santidade de um influencia o outro. A igreja é santificada pelos cristãos e pela Eucaristia, e está fixada em um ponto da cidade. Os cristãos são santificados na igreja e andam na cidade. Calheres conclui que, dos 3, corpo, igreja e cidade, a esfera de maior conflito, devido à sua transferência de santidade e impureza, era o espaço entre a igreja e a cidade. Assim, esperava-se que os demônios fossem mais efetivos nessa esfera de transição. Observo que a presença do divino no corpo do cristão era ainda mais problemático, porque corpos são móveis e facilmente mudam de lugar. Calheres não elabora sobre essa implicação da presença do divino no corpo, como faz mais atentamente Carolyn Walker Bynum em sua obra Medieval Materiality, Materialidade Medieval. A análise de Calheres de todas as 3 cidades demonstra a demonologia dos cristãos antigos, como articulada através das lentes da epistemologia
e da geografia. O espaço desempenhou um papel fundamental em como as coisas eram entendidas. Ela aponta, no capítulo 5 sobre Cirilo, que a epistemologia cristã antiga foi profundamente influenciada pelas perspectivas platônicas e estoicas da matéria física e da visão. Acho que ela poderia ter sido mais detalhada em sua comparação da epistemologia antiga com a demonologia cristã. Um assunto fascinante. Isso teria enriquecido ainda mais o estudo e criado um texto mais coeso. Calheres destaca com sucesso, em todos os três casos, o poder das palavras e imagens como entidades quase que independentes, pois na antiguidade, ela explica, muitos presumiam que as palavras detinham o poder de seu sujeito. Assim, o mal poderia habitar as próprias palavras. Sua análise de demônios em Antioquia, Jerusalém e em Milão podem surpreender alguns leitores, pois não descreve os possuídos por demônios gritando, voando ou se contorcendo como se encontraria em filmes populares sobre demônios, como no famoso Exorcista. Calheres demonstra, no entanto, que os bispos da antiguidade estavam mais preocupados com o poder das palavras e com o mal que se manifestava sutilmente nos hábitos culturais da cidade, como uma procissão pagã ou judaica na rua da igreja. Com ricos detalhes, Calheres mostra que João Crisóstomo, por exemplo, considerava a prática cultural de conduzir uma noiva pela cidade de Antioquia em uma procissão de casamento como um evento demoníaco. A exposição da Virgem aos olhos lascivos dos homens incitava os desejos sexuais, ecoados em palavras e músicas, que Crisóstomo entendia como vindos do diabo. Essas palavras poderosas e malignas enganariam e capturariam as mentes de cristãos fracos e os contaminariam. Deve-se lembrar que eventos culturais como esses eram aceitos por muitos cristãos, judeus e pagãos como episódios corriqueiros, normais e não religiosos. Para Crisóstomo, no entanto, aqui está o artifício mais perigoso do diabo. Ao lançar a noção de que o mal era normal, ou mesmo bom, tenha como exemplo os feitiços de cura em sinagogas judaicas, o diabo sequestraria as mentes dos cristãos, pois era na mente que a batalha espiritual era travada diariamente. Para o bispo de Antioquia, olhos treinados, como os de Crisóstomo, no entanto, viam os que os cristãos de mente carnal não conseguiam ver. Atividades diárias, como procissões de casamento ou rituais da sinagoga, eram permeadas por poderes malignos. Para lutar contra esse mal e proteger suas congregações, Calheres mostra que todos os três bispos usaram extensa instrução bíblica e os rituais de exorcismo e batismo como remédios apotropaicos contra o mal. A instrução bíblica era poderosa porque as palavras também eram imbuídas do divino. Na região de Crisóstomo, em Antioquia da Síria, vários amuletos e vasos com maldições foram encontrados. Eles nos ajudam a entender a religiosidade de seus habitantes que acreditavam piamente nessa batalha entre o bem e o mal. A luta contra o mal nessas três paisagens urbanas mostra que a memorização do credo, as crenças fundamentais do cristianismo e de partes da Escritura era a espada do Espírito Divino contra entidades poderosas do mal. Somente por meio da fortificação da mente, com boas palavras e rituais adequados, um cristão resistiria ao poder do pecado. Nesse mapeamento do mundo, demônios eram encontrados em coisas mundanas, como um espetáculo no teatro, a pregação de um judeu ou as palavras de um herege. Isso destaca o fato de que muitos cristãos visualizavam o tipo mais poderoso de impureza e possessão demoníaca, não tanto como um fenômeno que era claramente visível, mas como sutis doutrinas falsas se infiltrando em suas mentes. Esta conclusão indica que os cristãos antigos percebiam o diabo agindo astutamente. Em vez de ele aparecer como uma pessoa gritando e possuída por demônios fora da igreja, como cenas popularizadas por filmes, eles seriam mais propensos a ver o diabo como um ancião cristão com a aparência de um bom homem, mas que em sua casa
ele estava envolvido com espíritos do mal, um cristão enganoso. Ou até um cristão com dupla aliança, que frequentava a igreja e também a sinagoga. Esse retrato ainda é muito relevante para como os cristãos de hoje lidam com as chamadas manifestações demoníacas. No geral, eu elogio a perspectiva de Calheres, pois ela contextualiza objetivamente as antigas visões de mundo do sobrenatural. A sua decisão de adotar uma abordagem descritiva fornece um conjunto de dados valioso para o leitor, pois cabe ao modernista decidir se, como Crisóstomo afirmou, os demônios realmente habitam no hipódromo ou nas telinhas de celular. Se você quiser ler o original em inglês dessa resenha, acesse o link na descrição desse podcast ou procure no site do Andrews University Seminary Studies. Se quiser aprender mais sobre esse e outros assuntos, inscreva-se nos canais do Contextos Bíblicos, no Podcastle, Spotify, Facebook e Instagram. Compartilhe o conteúdo e se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários.